O time reserva que Mano Menezes colocará em campo para enfrentar o Ceará deverá ter uma grande novidade que há tempos vem sendo trabalhada pelo atual treinador. Lucas Ramos é um cara que vem ganhando espaço ao longo das últimas atividades e, nas próprias palavras de Mano Menezes, está sendo preparado para ser e virar uma opção para o setor do meio-campo em casos de ausência de Edenilson ou até mesmo de Carlos Depena. Algumas oportunidades de Lucas Ramos entrar em campo foram perdidas e lamentadas pelo técnico Mano Menezes. Aqui eu dou detalhes sobre como o Lucas Ramos treina, o que Mano pensa sobre o jogador e qual a ideia dele para o seu futuro. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E eu quero dar detalhes, eu quero falar e aprofundar sobre Lucas Ramos, jogador do Internacional, meia jovem de 21 anos de idade, que está relacionado para enfrentar a equipe do Ceará neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e vai entrar em campo. Eu não tenho a confirmação se o Lucas Ramos ele será titular do time do Mano Menezes, mas pelo menos entrar no decorrer da partida eu posso garantir para vocês que vai acontecer. Isso por uma ideia do Mano que vem ao longo das últimas semanas trabalhando um amadurecimento do jogador e trabalhando a possibilidade dele virar uma opção. O Mano quer experimentar principalmente o Lucas Ramos para que ele vire uma opção ao Edenilson e também ao Carlos Depena no setor do meio-campo, tá? Eu tenho acompanhado nas últimas semanas esse desenvolvimento do Lucas Ramos, tá? Que é um jogador que ele tem baixa estatura, ele tem 1,70, tá? Ele tem a perna curta, então ele não é um meia de passada larga, mas ele é muito técnico, ele tem muito bom trato com a bola e ele se movimenta, ele é uma formiguinha ali, ele vai se movimentando. A melhor característica do Lucas Ramos é que ele bate muito bem na bola. Ele tem uma batida de fora da área, que você já deve ter visto, que é um pouco diferente, ele dá um efeito na bola diferente, bate bem, falta, bolas paradas, é um cara que tem essa característica, tem essa qualidade. O Mano Menezes, certa vez, esteve aqui na Bandeirantes e falou sobre o jogador fora do ar. Disse que gosta muito da característica do Lucas Ramos, que é um jogador que, óbvio, precisa ser maturado, principalmente porque é um jogador que não tem atributos físicos muito grandes, então ele precisa compensar isso em posicionamento, em movimentação, na própria parte técnica, mas que é um jogador que sim pode ser trabalhado e pode ter futuro. Por isso, Mano, vem sempre que treina o time reserva, coloca o Lucas Ramos nessa função do tripé que tem hoje Gabriel, Edenilson e Depena, ele coloca o Lucas Ramos, ou na do Edenilson, ou até mesmo na do Depena. Varia um pouco. E essa deve ser a ideia do treinador para o jogo de sábado contra a equipe do Ceará. Eu estou apostando no meio campo com Johnny, Lucas Ramos e Lisiero. O Lisiero, ele gosta de trocar um pouco o pé, botar o Lisiero pro lado direito, para o Lisiero ter mais raio de ação, é assim que o Mano enxerga. E aí o Lucas Ramos iria pro lado esquerdo, para ser um cara que chega mais na frente, que não participa tanto da construção, mas é um cara da ligação pro ataque, principalmente para encostar, para bater a gol, que é a grande característica dele. O Lucas Ramos, ele já teve oportunidades com outros treinadores, o próprio Kudê chegou a testar ele, o Abel utilizou ele em alguns momentos, o Miguel Ángel Ramírez utilizou ele bastante, o Aguirre não utilizou ele tanto, nem o Medina. E agora o Mano Menezes tem dado uma atenção especial para ele. Principalmente porque se o Lucas Ramos não render, ele deverá ser emprestado. É um jogador que, apesar de despertar a admiração do Mano Menezes, ele tem pouco espaço no elenco. Tanto que o Mano já perdeu algumas oportunidades de colocar o jogador em campo. Vou citar um exemplo. Contra o Coritiba, o Mano queria colocar o Lucas Ramos durante a partida contra o Coritiba. E não colocou o Lucas Ramos porque o Bustos sentiu uma lesão muscular no primeiro tempo, ele teve que trocar, colocou o Heitor e ele ficou com uma troca a menos. Mas a ideia dele era já dar uma experimentação para o Lucas Ramos naquela partida contra o Coritiba.
Ainda antes, ele perdeu algumas oportunidades. Por exemplo, no jogo da Sul-Americana, vitória sobre a equipe do 9 de outubro. Ele também queria ter colocado o Lucas Ramos naquele momento, acabou, se não me engano, até não relacionando o jogador, mas depois comentou que era um bom jogo para ir colocando esses jovens atletas para eles ganharem confiança. O jogo contra o Guairenha, que o Estevão entrou e entrou bem, fez gol inclusive o Estevão, era um jogo também pro Lucas Ramos entrar. Então o Mano se lamentou nas últimas semanas, nos bastidores, de não ter conseguido ainda colocar o Lucas Ramos, o que vai acontecer nessa partida de sábado. Se o Lucas Ramos não render, o Inter deve liberar, porque está trabalhando essa ideia de enxugar um pouco o elenco, que tem 37 jogadores e que deve ter alguns reforços pontuais. O Avaí demonstrou interesse pelo Lucas Ramos na negociação do Alexandre Alemão. Não levou porque o Lucas Ramos também não quis ir. Talvez essa sondagem volte no meio do ano, mas a partida desse sábado contra o Ceará vai ser determinante nisso. Então, atenção em Lucas Ramos, que pode ser a grande novidade da partida de sábado. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!